pessoal, eu sou o professor Afonso Oliveira, leciono flauta na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é mais uma videoaula para o projeto Espiral. O tema da nossa aula de hoje é respiração, parte 1, porque nós teremos ainda na próxima aula um pedaço da aula, nós vamos abordar esse tema. Vocês devem estar se perguntando, poxa, mas esse professor não vai ensinar flauta pra gente? Nós nunca vamos tocar? Muita calma, pessoal, calma, vocês vão me agradecer por isso. Depois dessas aulas que nós tivemos, a aula anterior sobre embocadura e essa de respiração, vocês vão estar com uma base legal para a gente trabalhar os exercícios e as peças que nós vamos ver, tá bom? Então vamos começar. Antes de começarmos com os exercícios de respiração, vamos entender, mesmo que de maneira simplificada, como funciona o movimento respiratório. Ele se dá basicamente pela diferença de pressão. Por exemplo, quando os nossos pulmões estão vazios, a pressão interna pulmonar é baixa e a pressão atmosférica alta. Com isso, o ar vai entrar nos pulmões, nós temos a inspiração. E ao contrário, quando os nossos pulmões estão cheios de ar, a pressão alveolar é maior que a pressão atmosférica e o ar vai sair dos pulmões, nós temos a expiração. Quando estamos em situação de repouso, quando não estamos praticando nenhuma atividade física, nem estamos agitados, nós temos dois músculos que funcionam nessa situação no movimento inspiratório, que são o diafragma e os músculos intercostais externos. Eles atuam da seguinte forma: o diafragma é um músculo que divide o tórax do abdômen. Ele tem uma forma de cúpula, de guarda-chuva, em posição de relaxamento. Então, quando ele se flexiona, ele se dirige para baixo. Com isso, ele promove um aumento da base dos pulmões. Os pulmões passam a ocupar aquele espaço que ele deixou. E os intercostais externos, que se situam entre as costelas, eles promovem, quando flexionados, um aumento da caixa torácica, permitindo também a dilatação dos pulmões. Com esse movimento de abertura da caixa para os lados e para frente e para baixo, a pressão interna diminui consideravelmente. Então, o ar vai entrar nos pulmões. É assim que nós temos a inspiração. Já para a expiração, ainda numa situação de repouso do nosso corpo, nós não temos basicamente a atuação de nenhum músculo, porque os pulmões têm uma capacidade elástica muito grande e eles conseguem por si mesmos expulsar o ar, esse volume em excesso de ar dos pulmões e retornar ao seu volume inicial. Vamos falar agora do tipo de respiração que mais nos interessa, que é a da respiração manipulada, comumente chamada de respiração forçada, porque é esse tipo de manipulação do ar que vai nos interessar para tocar flauta. Na inspiração forçada, além do movimento daqueles dois músculos, o diafragma e os intercostais externos, agora teremos também a atuação dos músculos acessórios da inspiração. E quais são eles? São o esternocleidomastoide, os músculos escalenos, o peitoral menor e o serrátil. Todos eles se situam no ápice da caixa torácica. O músculo esternocleidomastoide é uma estrutura importante dos triângulos do pescoço. Uma de suas funções é elevar o externo e a clavícula, provocando uma expansão do tórax para cima. Os escalenos, anterior, médio e posterior, são músculos do pescoço que também vão se inserir nas costelas. E além desses dois, nós temos o peitoral menor e o serrátil. Todos esses músculos vão se inserir nas costelas e, quando flexionados,
vão elevar a caixa torácica, vão auxiliar na expansão do tórax para cima. Então, numa situação de respiração forçada, esses músculos vão trabalhar bastante. E na expiração forçada, aqui eu abro um parênteses, vocês devem se lembrar que na expiração normal, nós não tínhamos a atuação de praticamente nenhum músculo, pois a própria elasticidade dos pulmões dava conta de retornar o volume inicial desse órgão. Mas agora teremos a participação dos músculos acessórios da expiração, que são os abdominais, abdominal reto, oblíquo e transverso, e também teremos os intercostais internos, que são músculos antagônicos aos intercostais externos, ou seja, eles agem exatamente no sentido contrário. Todos esses músculos vão ter a função de pressionar a cavidade pulmonar para dentro, reduzindo assim o volume alveolar. Os músculos abdominais, quando contraídos, vão pressionar as vísceras para cima e estas vão empurrar o diafragma, que por sua vez pressiona a base dos pulmões, provocando assim a contração dos mesmos. E os intercostais internos vão flexionar as costelas para dentro, pressionando-as contra os pulmões. Esses músculos, quando interagem, vão provocar uma grande diminuição do espaço ocupado pelos pulmões, que se encontravam expandidos no sentido latitudinal e longitudinal. Então era isso que nós precisávamos entender, como eu disse, de uma maneira muito simplificada, sobre o mecanismo da respiração. Agora iremos para os nossos exercícios. Pessoal, cada ciclo respiratório do nosso exercício vai ter 4 etapas. Uma inspiração, uma sustentação, a expiração e uma nova sustentação. Então, inspiraremos sempre pela boca. O comando será dado no exercício, pode ser uma respiração mais intensa ou mais moderada, mas sempre enchendo os pulmões. E depois nós vamos sustentar por 5 segundos os pulmões cheios sem soltar o ar. A isso nós daremos o nome de sustentação. E em seguida nós soltaremos o ar pela boca, e também a cada exercício nós vamos mudar a maneira de soltar. Então esse comando vai ser dado quando os exercícios mudarem. E quando o ar estiver bem no finalzinho, nós vamos sustentar sem inspirar e sem expirar. Ficaremos nessa posição parados por mais 5 segundos. E a isso nós daremos o nome de apneia. Ok? Então, inspiração, sustentação, expiração e apneia. Completamos um ciclo. Geralmente os exercícios têm 10 ciclos. Certo? Procurar sempre deixar a garganta relaxada quando estiver com os pulmões cheios. Ao inspirar, dilatar a base dos pulmões, jogando o diafragma para baixo, na direção da pelve, e inspirando também e dilatando as costelas, sem tensionar a garganta e o pescoço. E ao soltar o ar, evitar o movimento esticado dos lábios, tipo, evitar isso aqui, ó. Fazer sempre isso para soltar o ar. Ok? Então vamos lá. Primeiro exercício. Inspirar pela boca, enchendo a base dos pulmões, abaixando o diafragma, dilatando as costelas, relaxando o pescoço e a garganta, sustentar por 5 segundos, fazendo a nossa sustentação, e soltar pela boca, fazendo a consoante F, como se fosse F ou Fi. Energicamente até o final, sem afrouxar a coluna de ar. Acabou o ar, sustenta por mais 5 segundos. É a nossa apneia. E aí nós retomaremos mais um ciclo, ok? Façam esse exercício por 10 ciclos.
Exercício número 2. Inspirar pela boca, enchendo a base dos pulmões, sempre dilatando o abdômen para baixo, o diafragma para baixo e as costelas para fora. Então encheu, suspensão de 5 segundos, e aí nós vamos soltar o ar pela boca, com a boca bem aberta e um A, uma vogal A bem ventada. Então, só que nós vamos soltar em etapas, ok? São 3 etapas para soltar. A gente inspirou, solta numa etapa, trava, faz uma nova suspensão sem inspirar novamente, solta mais outra etapa, outra suspensão, solta mais outra etapa, outra suspensão e aí relaxa, ok? Só que enquanto a gente faz isso, a gente lateralmente a gente estica os braços e vai, à medida que vai descendo, vai soltando os braços. Então eu vou fazer. Inspirei, dilatei o meu diafragma para baixo, as costelas, fiz a suspensão de 5 segundos e aí eu vou. A primeira etapa, travei aqui, não solto o ar. Segunda etapa, terceira etapa, aí eu relaxo e solto o resto do ar. Ok? 10 repetições desse exercício. Uma variação possível é depois fazer com aquele sibilado do exercício anterior, né? Ok? Exercício número 3, treinando o apoio. Inspirar pela boca, enchendo a base dos pulmões, sempre dilatando o abdômen para baixo e as costelas para fora. Depois de inspirar, fazer a nossa sustentação de 5 segundos. Vamos soltar o ar pela boca, também fazendo a vogal A, só que o mais lento possível e relaxando a garganta e os músculos do pescoço, para não provocar tensão nessa área, ok? Então, soprando muito devagar até o final. Chegou ao final, faça mais uma apneia e relaxe. Repita esse ciclo 10 vezes. Vou fazer uma vez.